Fala pessoal, bem-vindos de volta à nossa cobertura de provas 2024. Meu nome é Marina Viana, professora de cirurgia geral aqui da Medway, e hoje a gente vai falar das apostas dela, da minha casa, da Unicamp. E antes de começar, vou te lembrar como que é a prova lá da Unicamp. Então é uma prova que gosta de raciocínio clínico. Vai te dar o caso clínico e te pedir o conceito, certo? Não esquece que é uma prova bastante diversificada que vai cobrar muita subespecialidade. E que tudo que está dentro dessa prova é baseado no dia a dia do hospital. E aí, quais são minhas apostas para esse ano? Com certeza, queimadura, tema quente que a Unicamp ama. Bariátrica, para quem e como que eu faço? Hiperplasia prostática benigna em uro, para você saber o manejo e quando indicar cirurgia de imediato. Protocolo de transfusão maciça, o que é e quais são os parâmetros que eu uso para indicar a transfusão maciça. E por fim, dentro de tumores do aparelho digestivo, a gente vai ficar em esôfago, estômago e duodeno e conversar um pouquinho sobre a classificação de Siewert, certo? Vamos começar então com queimadura. E aí, moçada, não tem segredo, né? Queimadura é igual a ABCDE do trauma, combinado? E aí você tem que lembrar, tem que deixar isso medular, que é proibido você pular a letra e passar direto para o E. Ah, eu vi lá uma questão de queimado, quero calcular a superfície corpórea logo. Não, cuidado, vai fazer o ABCDE completo. Vai lembrar que no A tem que olhar a via aérea, colar e prancha, certo? Vai ver no B o tórax, a saturação, a ventilação, expansibilidade dessa caixa torácica. É aqui que você vai indicar ou não uma escarotomia, certo? No C, vai ver PA, frequência cardíaca, identificar se tem sangramentos, ver a estabilidade dessa pelve. Ué, Marina, mas a gente não está falando de queimadura? A gente está falando de queimadura, mas não se esquece que a gente pode ter um mecanismo de trauma combinado. Então, a gente pode estar frente a um paciente que estava dentro de um ambiente fechado e teve uma explosão, um paciente que estava dentro de um apartamento que pegou fogo e ele precisou pular a janela, certo? Então não esquece. E lembre-se também de colocar o FAST no C para ficar aquela sequência show de bola. Aqui também são os dois acessos venosos periféricos calibrosos. Quando a gente vai para o D, não tem muita dúvida, a gente vai ver neurológico, Glasgow e pupila. E no E, aí sim, exposição do paciente à proteção térmica e vai fazer a conta da superfície corpórea cometida, tá bem? Não dá para continuar falando de queimado se a gente não recordar as indicações de intubação precoce nesse paciente. Então vamos lá. A primeira coisa é para os pacientes com Glasgow menor do que 8, ok? Para aqueles com comprometimento respiratório, ou seja, que estão apresentando uma fadiga, uma hipoxemia. Para aqueles grandes queimados, ou seja, queimaduras superiores a 40% de superfície corpórea queimada. Para pacientes com sinais de obstrução de via aérea que apresentem estridor, voz anasalada. Vai também intubar de maneira precoce aquele paciente que apresenta o quê? Uma queimadura extensa ou circunferencial do pescoço e da face, ok? E também toma cuidado, porque não é só a queimadura direto na face que vai te direcionar para intubar esse paciente, mas também a queimadura dos pelos da face, ou seja, queimaduras de vibriças nasais e sobrancelha, certo? Assim como um paciente que tem uma história de grande inalação de fumaça, certo? Pensa, aquele paciente que foi encontrado desacordado dentro de um ambiente fechado. Esse paciente também precisa de OT precoce, porque tome cuidado. Se esse paciente chega para você andando e conversando, ele pode sim morrer na sua cara se você não identificar aqueles sinais que a gente acabou de falar. Isso porque ele vai evoluir com edema de laringe e de traqueia por lesão térmica, ficando impossível intubar depois, certo? Então, intubação precoce é tema quente para a prova da Unicamp. Quando a gente olha para um outro tipo de lesão na queimadura, a gente precisa pensar na intoxicação por monóxido de carbono, um tema também muito cobrado na Unicamp. E aqui entra aquela nossa lei soberana, que quando você está frente a uma suspeita de intoxicação por CO, você não vai confiar no oxímetro de pulso. Isso porque quando você inala a fumaça, você tem CO nos
pulmões, certo? Você tem monóxido de carbono nos pulmões. E ele tem mais afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. E aí, o que acontece? O seu oxímetro não consegue diferenciar quem é monóxido de carbono, quem é oxigênio, certo? Então, quando você tem uma saturação normal no oxímetro nesses pacientes, você não vai confiar, porque você não sabe se aquela saturação que está pegando é oxigênio ou monóxido de carbono ligado à hemoglobina. Se você quiser uma oximetria, né, se você quiser um valor de oxigênio confiável, você vai direto para a gasometria arterial. E vamos recordar os sintomas de inalação de monóxido de carbono. O paciente pode começar com uma cefaleia, pode ficar bastante nauseado, vai apresentar progressivamente rebaixamento de nível de consciência, podendo até entrar em coma e, por fim, evoluir a óbito, certo? Pegamos esse conceito porque pode ser algo que a Unicamp vai explorar esse ano. E aí vamos falar de como calcular a superfície corpórea queimada e como que direciona a hidratação. Primeiro de tudo, você precisa entender que esse cálculo vai servir para te direcionar quanto de volume você vai fazer nesse doente nas primeiras 24 horas da queimadura. O segundo ponto importante para vocês recordarem é que no cálculo da superfície corpórea queimada só vai entrar aquelas queimaduras de segundo e terceiro grau. Primeiro grau não vai entrar, certo? Isso porque na de segundo e terceiro grau você tem um rompimento da barreira epitelial e são aquelas queimaduras que vão acometer derme e epiderme, ok? E como que a gente vai fazer esse cálculo? Existem duas maneiras. A gente pode usar a regra da mão, que funciona como? Você pega a mão com os dedos do paciente e esse montante, essa área, vai corresponder a 1% de superfície corpórea queimada. Não é normal você ter isso na prova para você calcular, certo? Mas é importante saber que essa regra se aplica à mão do paciente com os dedos. E depois você tem a regra dos 9, que é a mais utilizada, que a Unicamp adora, que são as áreas do corpo múltiplas de 9, né? Então você não vai esquecer que a cabeça toda vale 9, 4,5 anterior, 4,5 posterior. Quando a gente olha o tronco, eu estou falando de tórax e abdômen. Tronco anterior vale 18, posterior vale 18. Cada braço tem um total de 9, 4,5 anterior, 4,5 posterior. As pernas somam 18, 9 anteriormente, 9 posteriormente. E aí você nunca mais vai esquecer do 1% do períneo desse paciente, tá bem? Agora que a gente recordou a regra dos 9, vamos entender como que a gente vai hidratar. E a resposta é com Ringer lactato ou soro fisiológico aquecido. Não se esquece que coloide e albumina são proscritos para esse paciente. E onde que a gente faz a hidratação? Vai fazer com acesso calibroso fora da área queimada. Não se esquece que quando a gente pensa em passar um acesso na área queimada, favorece infecção. Marina, se eu não estiver conseguindo pegar acesso calibroso, posso pegar um central? Pode, mas cuidado, porque pelo diâmetro, né, do lúmen do central, a infusão vai ser muito lenta, tá? Aí acaba valendo mais a pena pegar um acesso intraósseo. Quanto de volume que a gente vai infundir? Vai usar a fórmula de Bruch, que vocês estão cansados de saber, que não é mais Parkland, tá? Se tiver questão de queimadura na prova, que não estiver escrito nome de fórmula nenhuma, vai calcular de acordo com o último ATLS, que é a fórmula de Bruch, em que a gente tem 2 ml vezes a superfície corpórea queimada, vezes o peso do nosso paciente, enquanto a fórmula de Parkland era de 2 a 4 ml por superfície corpórea queimada por peso, certo? Se a prova te falar para calcular com a fórmula de Parkland, vai usar 4 ml vezes superfície corpórea vezes peso, certo? E um detalhe importante quando a gente pensa no tempo de infusão é, além de lembrar que metade desse volume total você faz nas primeiras 8 horas e que a outra metade você faz nas outras 16, você tem que lembrar que o ponto de start de você contar as primeiras 8 horas é do momento da queimadura e não da hora que ele chega para você lá na sala de emergência. Um outro detalhe importante é que você precisa subtrair dessas primeiras 8 horas o volume que foi infundido no pré-hospitalar, certo?
Se a questão não te der nenhum desses dados, você toca o barco aí com a sua conta da fórmula de Brooke completinha. Show de bola? Amarramos? Vamos ver um pouquinho de bariátrica, né? Para quem e como que a gente faz. Primeiro conceito importante, lembrar que obesidade são aqueles pacientes com IMC maior ou igual a 30, certo? Marina, não estou lembrando muito bem, então vamos recordar. A grau 1 é paciente que tem IMC entre 30 e 34,9, considerado obesidade leve. A obesidade grau 2 é aquele paciente que tem um IMC entre 35 e 39,9, considerado obesidade moderada. Obesidade grau 3 é aquela obesidade grave ou mórbida, em que o doente tem um IMC entre 40 e 49,9. Depois a gente tem o superobeso com IMC entre 50 e 59,9. E por fim, o superobeso, e essa nomenclatura ela é verdadeira, em que o IMC passa dos 60. E quais são as indicações da bariátrica, né? A primeira delas é para todos os pacientes que apresentam IMC maior do que 40, certo? E aí entram alguns detalhes. Para os pacientes que têm IMC maior do que 35 e alguma das comorbidades abaixo, também tem indicação de fazer bariátrica. E quais são essas comorbidades? Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, apneia do sono, doenças do coração, NASH, aquela hepatopatia não alcoólica, certo? Gordurosa, incontinência urinária severa, doenças de estase venosa, síndrome metabólica, tá certo? Para esses pacientes com comorbidades, o IMC é permitido, então, um pouquinho mais baixo, acima de 35. Quando a gente pensa naqueles pacientes com IMC maior que 30, ele só tem indicação de fazer bariátrica se tiver um diabetes mellitus do tipo 2, de difícil controle, refratário ao tratamento clínico. E quando eu falo em refratariedade ao tratamento clínico, eu estou falando de mais de 2 anos de terapia, pelo menos. E além das indicações, esses pacientes não podem ter as seguintes condições. Não podem fazer abuso de álcool ou drogas, não podem usar nenhum tipo de psicotrópicos, não podem apresentar doenças psiquiátricas graves, neoplasia ativa, claro, cirrose com hipertensão portal, doença de Crohn, incapacidade intelectual grave e se a paciente estiver grave ou planejando gestação em 1 ou 2 anos. Essas condições contraindicam a bariátrica, tá certo? E qual que é o mecanismo da cirurgia, né? Vamos fazer um bate-bola rápido para lembrar um pouco das principais alterações. Então, quando eu penso na secreção de grelina, eu estou pensando na secreção pelo fundo gástrico. Quando eu penso na secreção de CCK, eu estou pensando numa secreção que ocorre no duodeno. Peptídeo YY é no cólon e no ilho, assim como GLP-1, ok? E quando eu penso em ApoA, eu estou pensando numa secreção do delgado proximal. Combinado? E aí, qual é o papel de cada um dessas substâncias, desses peptídeos? Vamos lá. Como que eles atuam na fome? A grelina é o único que é orexígeno, ou seja, ele está alto normalmente porque ele dá fome, certo? Tanto a CCK, peptídeo Y, GLP-1 e ApoA vão levar à hiporexia. Isso quer dizer que depois da cirurgia bariátrica, a gente tem uma diminuição da grelina, tá? É o único marcador que vai diminuir a grelina. O paciente vai passar a sentir menos fome, certo? Todos os outros vão aumentar, ok? Aí, exacerbando, ainda mais essa sensação de falta de fome, tá? Um outro detalhe importante é lembrar do papel desses peptídeos no esvaziamento gástrico. A grelina acelera o esvaziamento gástrico, ou seja, dá mais fome, enquanto CCK, peptídeo Y, GLP-1 e ApoA vão lentificar o esvaziamento gástrico, promovendo a saciedade, certo? Então o paciente para de comer antes. Esses são alguns detalhes para a gente relembrar. Agora vamos falar dos procedimentos, né? Restritivos, desabsortivos e mistos. Começando pelo restritivo, que é basicamente um reservatório gástrico pequeno que vai lentificar o seu esvaziamento. Então são cirurgias que promovem a saciedade precoce,
tá? E as principais são a gastrectomia vertical ou em manga, chamada sleeve, certo? É uma cirurgia bastante rápida de ser feita, com poucas complicações, não tem anastomose, você só entra com um grampeador e grampeia parte desse estômago, tá bem? Na literatura existe aí algumas evidências de que a gastrectomia em sleeve vai piorar a doença do refluxo. E um ponto bastante positivo desse tipo de cirurgia é que a gente consegue acessar duodeno e via biliar, certo? Via CPRE, por exemplo. Outro tipo de procedimento restritivo, mas temporário, é o balão gástrico, certo? Assim como a banda gástrica ajustável, tá certo? Mas quando a gente pensar em restritivo, o mais utilizado é a gastrectomia vertical ou sleeve. Agora, a gente vai direto para os procedimentos mistos. Isso porque os desabsortivos sozinhos, isolados, estão proscritos, certo? Porque tinha uma incidência muito grande de complicações, de desnutrição, tá bem? Vamos olhar então para aqueles procedimentos mistos que são predominantemente desabsortivos. A gente tem a cirurgia de Scopinaro, que quase não é usada e quase não cai na prova, mas é importante vocês saberem que é uma cirurgia mista, mas predominantemente desabsortiva. E o duodenal switch, que é uma derivação biliopancreática associada a uma gastrectomia vertical, tá certo? E quando a gente olha esses procedimentos mistos, o predominantemente restritivo é o que é mais utilizado no Brasil, o bypass gástrico em Y de Roux. Então, olha só como é que o bypass acontece. Você tem um grampeamento do estômago, certo? E aí você tem um paute gástrico pequeno, ok? Que vai aí retardar o esvaziamento. E você tem duas anastomoses, uma no paute gástrico, certo? E uma entero-enteroanastomose, porque uma alça vai ser apenas uma alça alimentar, enquanto a outra alça vai ser uma alça biliar. Ok? Um ponto de atenção que vocês conseguem enxergar aqui é que o problema do bypass gástrico em Y de Roux é que você não acessa mais essa via biliar, certo, moçada? Porque olha lá, se você entra com endoscópio, você cai direto aqui na alça alimentar e não consegue acessar por CPRE a via biliar. Fique atento a esses detalhes. E como dica de prova mesmo, quando eu pensar no bypass gástrico, as vantagens são um controle metabólico muito bom, um controle precoce do diabetes, ou seja, que não está relacionado com a perda ponderal. O paciente não precisa perder muitos quilos para ter melhora do diabetes, no caso do bypass, certo? Tem uma melhora da doença do refluxo e uma boa perda de peso, uma maior perda de peso. Como desvantagem, tem as duas anastomoses que eu comentei, porque pode fistulizar, pode complicar, pode ter deiscência. Tem risco de hérnia interna se você não fechar as brechas que você tem de meso, então precisa sempre dar um pontinho para que você não tenha hérnia interna. E existe um risco de você ter hipovitaminose, certo? Mas não é tão severa quanto aquela hipovitaminose que a gente vai ver no duodenal switch, tá bem? Na sequência, olha as vantagens da sleeve, né, da gastrectomia vertical. É a cirurgia mais segura, é a cirurgia que não tem anastomose, uma cirurgia bem rápida e fácil de ser feita e a menos desabsortiva de todas, porque o bypass é misto, como a gente comentou. Porém, como desvantagem, eu tenho uma maior facilidade de reganho de peso, certo? Grande parte desses pacientes voltam a engordar depois da gastrectomia vertical e tem um menor controle do diabetes tipo 2. Assim como tem aquela piora da doença do refluxo. Um pouco controverso ainda na literatura, mas parece que as evidências direcionam para esse caminho. Por fim, o duodenal switch, que é aquela mista, mas com maior componente desabsortivo, tem o benefício de, claro, perder muito peso. É a que mais perde peso, é a que mais tem controle precoce do diabetes mellitus e maior controle metabólico por conta desse maior desvio intestinal. Mas também é a que mais tem complicações e que mais tem desvantagens. Possui duas anastomoses, igual o bypass, tem grande risco de hérnia interna, igual o bypass, maior evacuação
e maior risco não só de hipovitaminose, mas de desnutrição grave. É por isso que cada vez menos a gente vem fazendo duodenal switch. Combinado? Vamos partir então para a hiperplasia prostática benigna, revisão rápida, porque vai cair na sua prova da Unicamp. Quando eu penso aí em hiperplasia prostática benigna, eu tenho que lembrar dos sintomas do trato urinário inferior, que podem ser divididos em irritativos ou de armazenamento, ou seja, noctúria, intervalo miccional curto, urgência miccional, disúria, dor suprapúbica e incontinência urinária, e aqueles sintomas de esvaziamento, ou seja, obstrutivos. O paciente vai falar que tem jato fraco, tem um jato intermitente, uma hesitação para iniciar a micção, precisa fazer força para esvaziar a bexiga, tem gotejamento terminal, assim como esvaziamento vesical incompleto. E como que eu faço o diagnóstico, né, de HPB? Eu preciso primeiro fazer um exame físico detalhado com toque retal. E eu já te adianto, se tiver nódulo nesse toque retal, precisa fazer biópsia de próstata, certo? Vou pedir um PSA e lembrar que o PSA normal é menor do que 2,5 para pacientes menores de 60 anos e menor do que 4 para pacientes maiores de 60 anos, tá certo? Se eu tenho paciente com PSA maior do que 4, mando para biópsia. Se eu tenho um paciente que está no limbo entre 2,5 e 4, eu peço refinamento, tá certo? Peço PSA livre e PSA total e vou ter uma relação suspeita de câncer se a relação for menor do que 15. Faço a densidade desse PSA e vai ser suspeita para câncer se for maior do que 0,15. E também posso ter uma suspeita de câncer se a velocidade de crescimento em um ano for maior do que 0,75, tá bem? Outros exames que vão te ajudar a diagnosticar o HPB é a fluxometria, certo? Se o paciente urina na máquina e tem aí uma velocidade de fluxo máximo inferior a 12 milissegundos, 12 ml por segundo, perdão, isso é indicativo de uma obstrução infravesical, tá certo? Posso e devo pedir ultrassom de próstata e rins e vias urinárias. Nesse ultrassom eu posso ter dilatação, posso ver cálculos renais, posso fazer a conta do volume prostático, posso ver qual é o resíduo pós-miccional. Se está sobrando muito xixi nessa bexiga depois que o paciente urina, significa que ele urina mal, que ele está obstruído. E posso ver a espessura detrusora, certo? Existe também um questionário chamado IPSS, que você pode usar para avaliar o paciente com suspeita de HPB. Perceba que você vai perguntar para ele sobre os sintomas de esvaziamento e armazenamento e vai pontuar. Se for um IPSS até 7, é um LUTS leve. Se for um IPSS de 8 a 19, um LUTS moderado. Se for um IPSS acima de 20, é um LUTS grave, certo? Isso ajuda a gente a indicar o tratamento. Mas antes de ir para o tratamento clínico, eu quero que vocês lembrem qual é a indicação de cirurgia. E um PS, quando eu falo cirurgia imediato, não é cirurgia de urgência. Cirurgia imediata significa que esse paciente não vai para o tratamento clínico primeiro, ele vai direto para a RTU, porque ele tem fatores de risco, tá? E quais são esses fatores? Cálculo vesical, episódio de retenção urinária aguda, não importa se é 1, não importa se é 5, certo? Piora da função renal, hematúria recorrente, refratariedade ao tratamento clínico, ou seja, ele já está tratando há um tempo, né, com medicação e não tem melhorado. Orquite ou prostatite de repetição e, obviamente, se o paciente deseja ir para o tratamento cirúrgico e não quer ficar tomando medicação. Uma vez que meu paciente não tem essas indicações de tratamento cirúrgico imediato, vamos olhar para o fluxograma. Estou pensando no tratamento clínico, tratamento medicamentoso. Via de regra, quando eu tenho uma próstata menor do que 40 gramas, eu vou usar alfa-bloqueador, que é a tansulosina ou a doxazosina de maneira isolada. Pacientes com próstata maior do que 40 gramas, eu uso alfa-bloqueador associado a inibidor da 5-alfa-redutase, que seria a doxazosina e a tansulosina, mais finasterida ou dutasterida, certo? Terapia combinada. PS. Nós já temos nos nossos manuais, tanto da Sociedade Brasileira quanto americana e europeia, de que mesmo pacientes que
que têm próstatas menores do que 40 gramas já se beneficiam da terapia combinada porque evita a progressão da doença. Esse conceito ainda não foi cobrado em prova, mas vamos ficar atentos, ok? Quando a gente pensa em tratamento cirúrgico, então, eu também vou olhar para o tamanho da próstata. Se for uma próstata menor do que 80 gramas, eu vou partir para a ressecção transuretral da próstata, a RTU-P. Agora, se for uma próstata maior do que 80 gramas, a gente vai precisar partir para uma cirurgia mais invasiva, a prostatectomia aberta ou a enucleação, certo? E mais uma vez chamando a atenção de vocês para aquilo que a gente falou. As nossas sociedades já estão indicando terapia combinada logo de cara para evitar a progressão da doença. Vamos ficar de olho porque quem sabe isso não é cobrado esse ano nas provas. Agora, precisamos lembrar do quê? Qual é o grande problema da RTU de próstata? Qual é o grande medo na RTU de próstata? É a tal da hiponatremia dilucional, ou também conhecida como síndrome da RTU. E o que significa isso, pessoal? Quando a gente faz a RTU, a gente precisa encher a bexiga do paciente e a gente enche com a glicina, que é uma substância hipotônica que vai transmitir a energia monopolar para a gente poder raspar essa próstata. Vai raspando e vai queimando. E por ser uma substância hipotônica, tem uma rápida absorção pelo corpo, podendo levar a uma hiponatremia grave, que leva a edema cerebral, aumento da pressão intracraniana e até mesmo morte. Pô, Marina, que medo! E aí? E aí que a síndrome da RTU, ela está muito relacionada com o tempo do procedimento. É por isso que toda vez que você entrar numa RTU, você vai ver que tem alguém contando o tempo. E não deve passar de 1 hora. Combinado? Penúltimo tópico, então, transfusão maciça. E não dá para falar de transfusão maciça sem lembrar um pouquinho do C, do circulation do ABCDE, do trauma. Então, precisa lembrar que a hemorragia é sim a principal causa do paciente morrer no trauma, certo? E aí é a causa mais evitável. O choque num trauma, ele vai ser hipovolêmico e hemorrágico até que se prove o contrário. E vocês sabem que no C você vai fazer o exame físico, avaliando pressão arterial, frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar e presença de sangramentos evidentes. Sangramentos evidentes de onde? Da onde que pode sangrar? Quem que vai sangrar? O rapto vai sangrar. Retroperitônio, abdômen, pelve, tórax e ossos longos. Rapto são as maiores fontes de sangramento. E quais são os sinais clínicos que o paciente vai ter quando está em choque? A taquicardia é o sinal mais precoce, porém a diminuição da diurese é o mais fidedigno. Só que você não pode esperar chegar na diminuição de diurese para identificar que o seu paciente está em choque, certo? Você precisa pegar de maneira precoce. Esse paciente também vai apresentar rebaixamento de nível de consciência, diminuição da perfusão e aumento do tempo de enchimento capilar, além de pulsos finos. E o que eu tenho que fazer, uma vez que eu identifiquei que esse paciente está em choque? Pegar 2 acessos venosos calibrosos. Se eu não conseguir, pego o acesso venoso central. Se eu não conseguir, pego o intraósseo. Se eu não conseguir, faço uma flebotomia, certo? Mas é importante garantir um acesso para esse paciente. E um detalhe importante no C é que quando a gente pensa em trauma, a gente pode fazer hipotensão permissiva, ou seja, uma reposição volêmica cautelosa, visando uma pressão sistólica por volta de 90 milímetros de mercúrio. E por quê? Para a gente evitar maiores sangramentos. O único detalhe é que a hipotensão permissiva, ela está proscrita claramente quando eu tenho um TCE ou um trauma raquimedular, porque essa hipotensão vai aumentar a área de penumbra no TCE, por exemplo, ok? Agora sim, a gente está chegando ali no protocolo de transfusão maciça. Como que eu faço reposição volêmica e de hemoderivados no paciente que está chocado? Primeiro de tudo, começo com reposição volêmica de 1 litro de cristalóide aquecido. 1 litro. Se não melhorar, você vai começar a pensar em hemoderivados. Não vai ficar fazendo 2, 3, 4 litros de cristalóide, tá certo? Agora, se você olhar para o choque classe 1 e 2, coloca na sua cabeça. Cristalóide
is enough. Então, tá suficiente fazer aquele 1 litro de Ringer aquecido, porque o paciente vai responder, né? O choque vai ser revertido. Se eu tenho um choque classe 3, hemocomponente is an option. Então, eu preciso começar a pensar que talvez eu vá sim utilizar concentrados de hemácia, por exemplo. Agora, se eu tenho um choque classe 4 ou grau 4, é mandatório o uso de hemoderivados, certo? E toda vez que vai transfundir alguma coisa, precisa lembrar da transfusão equilibrada, que é um concentrado de hemácia para um concentrado de plaqueta para um concentrado de plasma, certo? De acordo com o peso do paciente quando a gente pensa em plaqueta e plasma, ok? E aí, para quem não lembra as classes do choque, vamos revisar. Olha lá, o choque grau 1 ou classe 1 não tem alteração de PA, não tem alteração de frequência, certo? Nem cardíaca nem respiratória, a perda estimada de sangue é inferior a 15%, o Glasgow está normal, a diurese está normal e responde a cristalóide. Enquanto o classe 2 tem PA normal, mas a frequência cardíaca começa a alterar. A respiratória segue normal. A perda estimada de sangue é maior do que 15%. O Glasgow segue normal e a diurese também. Choque que responde a cristalóide. Olha a diferença para o classe 3, a PA já começa a diminuir, a frequência já está mais alta, até a respiratória começa a aumentar. A perda estimada de sangue é maior do que 30%, dobra da classe 3 para a classe 4, certo? Rebaixamento de consciência começa a aparecer e a diurese começa a ficar menor, mais constrita, certo? E você precisa começar a pensar em transfusão de hemoderivados. Diferença para o classe 4, PA já está lá embaixo, frequência cardíaca está muito alta, frequência respiratória também está alta. O volume perdido de sangue é maior do que 40% da volemia. Rebaixado, o paciente está com Glasgow baixo, a diurese já está muito constrita, tá? E esse paciente tem indicação de transfusão maciça. Ai, Marina, que tabela grande, né? Dá para facilitar? Dá sim, e eu vou facilitar para você. Então, choque classe 1 tem a PA normal, a frequência cardíaca por volta de 100 e a conduta é 1000 ml de Ringer lactato aquecido. Classe 2 tem a PA normal, a frequência cardíaca entre 100 a 120 e a conduta é 1000 ml, eu ia falar 100, 1000 ml de Ringer lactato aquecido. Classe 3, pressão começa a cair, frequência cardíaca entre 120 e 140. Começo a pensar em hemocomponentes, tá bem? Classe 4, PA diminuída, frequência cardíaca maior do que 140 e indicação de transfusão maciça, certo? E agora vamos lá. Como que funciona o tal do protocolo de transfusão maciça, PTM, que a Unicamp ama, lá a gente chama de alerta vermelho. Configura protocolo de transfusão maciça quando eu tenho um paciente que recebeu mais de 10 hemoconcentrados de hemácias em 24 horas ou mais do que 4 em 1 hora. E quais são os critérios para a gente ativar o protocolo de transfusão maciça, ativar o alerta vermelho, ligar no banco de sangue e falar alerta vermelho na sala do trauma? É quando eu tenho um choque index maior do que 1, que é mais rápido para você calcular, ou ABC score maior ou igual a 2, que é mais fácil para você calcular. Olha lá, como que faz o choque index então? Eu pego a frequência cardíaca do paciente e divido pela pressão arterial sistólica. Isso vai dar o choque index. Se essa nossa conta for até 1, tá tudo bem, tá normal. Se for maior do que 1, eu tenho gravidade hemodinâmica. Eu tenho um paciente que está chocado grave. Se é maior do que 1.1, aí, meu irmão, tem que indicar PTM, protocolo de transfusão maciça. A outra variável que a gente vai usar para acionar o protocolo é o ABC score, que toda vez cai na prova da Unicamp, que será acionado quando for maior ou igual a 2. E aí o ABC score ele é composto por quatro variáveis. Mecanismo de trauma penetrante pontua 1, FAST positivo pontua 1, frequência cardíaca maior do que 121 e pressão sistólica menor que 91, certo?
Não esquece das variáveis do Assessment of Blood Consumption, ok? ABC Score. Gastei no meu inglês, certo? Para fechar, vamos lembrar do ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, o tal do Transamin, que vai ser indicado para aqueles pacientes com hemorragias não compressíveis, que a gente não está vendo e não consegue comprimir, pacientes que estão sendo transfundidos, é importante que seja feito Transamin junto, e para aqueles choques graus 3 e 4. Como é que eu faço Transamin? Primeira dose, 1 grama em bolos em 10 minutos. O ideal é que seja feito nos primeiros 10 minutos do trauma, mas eu posso fazer Transamin até 3 horas do acontecimento traumático. Depois faço uma segunda dose de 1 grama ao longo de 8 horas ou após 8 horas, tanto faz. Para fechar, um gostinho de aparelho digestivo, lá na Unicamp tem um chefe muito importante do esôfago, estômago e duodeno que adora essa parte de tumor de transição esôfago-gástrica. Aqui precisa lembrar da classificação de Siewert, que é essa foto. Então vamos lá. Quando eu tenho um tumor que está na transição esôfago-gástrica, ele pode se comportar tanto como um tumor de esôfago quanto um tumor de estômago. E aí, para a gente entender isso melhor, precisa saber aonde ele está através da classificação de Siewert. Será que é Siewert 1, 2 ou 3? Vamos lá. O nosso marco zero é a junção esôfago-gástrica, tá bem? Todos aqueles tumores que estão 1 centímetro acima da junção esôfago-gástrica até 5 centímetros acima são Siewert 1 e se comportam como tumores esofágicos. Todos aqueles tumores que estão 2 centímetros abaixo da transição esôfago-gástrica até 5 centímetros abaixo são tumores Siewert 3 e se comportam como adenocarcinoma gástrico, certo? Todos aqueles tumores que estão 1 centímetro acima da transição esôfago-gástrica e 2 centímetros abaixo estão na meiuca, né? São Siewert 2. E é um caos, é controverso na literatura. A gente não sabe se trata igual estômago, se trata igual esôfago, e por ser controverso, possivelmente não é o que vai cair na sua prova. Vamos então ficar de olho no S1 e no S3. E aí, se eu estou pensando em um tumor S1 que se comporta como esôfago, vamos lembrar como que eu faço estadiamento do esôfago, porque é igual. E não tenha medo. Olha lá, o T1A pega mucosa, o T1B submucosa, T2 muscular própria, T3 adventícia, T4 estrutura adjacente. E aí T4A são estruturas que eu consigo ressecar, pericárdio, pleura e diafragma, e o B são estruturas irressecáveis, traqueia e aorta. Não fiquem com medo do estadiamento, porque é simplesmente adentrando as camadas do esôfago, certo? Então olha lá, se eu tenho um T1A, o tumor que está aí restrito à mucosa, eu vou fazer mucosectomia endoscópica. Se eu tenho um T1B que está na submucosa ou um T2, N0, eu parto já para cirurgia direto, esofagectomia com linfadenectomia. Se eu tenho um T3 que está já na adventícia, certo? Ou um T4A que tem aí acometimento de estrutura adjacente ressecável, ou linfonodo positivo, eu faço químio e rádio neoadjuvante. Depois eu parto para a cirurgia, certo? E por fim, se eu tenho um T4B, aquele tumor que está pegando estrutura adjacente não ressecável ou metastático, o tratamento é puramente paliativo. Combinado? Agora olha lá, se eu tenho um S3, ignorem essa linha, tá? A gente está falando de Siewert 3. Eu preciso olhar para o estadiamento do estômago. Ignorem a primeira linha. Se eu tenho um T0, não tem tumor. Se eu tenho um TIS, eu tenho um carcinoma in situ que não pega lâmina própria. Se eu tenho um T1A, ele está pegando lâmina própria. Ou muscular da mucosa, que são sinônimos. T1B pega submucosa, T2 muscular própria, T3 tecido conjuntivo subseroso, T4A está pegando a serosa, que é o peritônio visceral, e o T4B está pegando estruturas adjacentes. Mais uma vez, segue a ordem do estômago, tá? De
dentro para fora, certo? Para entender estadiamento. Quando a gente pensa no tumor de estômago, né, o CIWORT3, aquela transição esôfago-gástrica CIWORT3, eu vou tratar como se fosse estômago. Então vamos lá, a gente vai tratar um CIWORT3, um tumor de transição esôfago-gástrica CIWORT3, como se fosse um tumor de estômago. E aí eu posso fazer ressecção endoscópica se for um adenocarcinoma bem diferenciado, um tumor restrito à mucosa, ou seja, T1A, tumor pequeno, menor do que 2 centímetros, não ulcerado, ok? E as indicações de neoadjuvância? São aqueles T2, N0 que não foram ressecados, ou seja, que a gente não operou ainda, então a gente faz neoadjuvância e depois opera. E vai fazer adjuvância para todos aqueles pacientes que foram operados na urgência, ou para aqueles pacientes que depois da cirurgia, quando o patologista vai fazer a análise da peça, ele vê que era na verdade um T3 ou um T4, ou que tem linfonodos positivos, certo? Aí tem indicação de fazer quimioterapia adjuvante. Combinado? Espero que vocês tenham gostado aí das nossas apostas para a Unicamp e eu vejo vocês em breve. Fiquem de olho, boa prova!